Bom, 9h10 vou começar. Boa noite para quem está aí na transmissão. É, Meu nome é Daniel Reich. Eu vou apresentar hoje Planetas Gasosos, com muita satisfação de estar apresentando de novo no GAX depois de muito tempo. Acho que a última apresentação que eu fiz foi sobre a história da astronomia, alguma coisa assim, astronomia pela história, e foi deve ter mais de um ano, talvez, se não quase dois. Bom, como vocês estão vendo, como foi divulgado, vou apresentar sobre planetas gasosos, né? Ou também são chamados de gigantes gasosos. E logo de início cabe uma observação que se você pegar, for na Wikipédia, né, digitar planetas gasosos, vai ter lá a página, se você botar em inglês, lá no cantinho, você vai ver que é diferente. Tipo, o que a gente entende de planetas gasosos, a gente contempla os planetas que não estão marcados com X, né? A gente pensa em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em inglês, eles têm, desde a década de 90, os nossos anglo-amigos estão adotando o costume de separar os gigantes gasosos em gigantes gasosos, gas giants, e gigantes de gelo, ice giants, que os de gelo seria Urano e Netuno, né? Porque a composição dos planetas é um pouco diferente, né? Os gigantes gasosos são principalmente a composição deles é principalmente feita de hidrogênio e hélio, e os gigantes de gelo têm mais o que eles chamam de gelo, né? Que seria oxigênio, carbono, nitrogênio e enxofre. Tem outras maiores quantidades de outros elementos. E que, de qualquer maneira, o termo gasoso não é muito adequado para descrever o estado desses planetas. Primeiro porque eles não são, você não poderia voar através deles, né? Até porque eles têm núcleo e tal. Mas é porque a matéria que constitui esses planetas, por eles terem uma pressão muito alta, a matéria está acima do que chama de ponto crítico, né? Então, acima desse ponto da pressão crítica, né? A matéria ela não exatamente se distingue muito, o líquido e gás, as propriedades ficam um pouco confusas e é muito difícil a gente estudar isso, né? Porque, enfim, é muito difícil aqui na Terra a gente simular esses níveis de pressão. Eu acho que os materiais, quando passam desse ponto crítico, chama de superfluido. Inclusive, vou falar logo. Se Gabriel vir falando gracinha pra mim, me chamando no Twitter, chamando o que for, pra vir falar papagaiagem no meu slide, não vou entender legal não, vou bloquear na certa, parceiro. Mas, enfim. É, sobre os planetas gasosos, né? É interessante falar, a gente ouve bastante falar que Júpiter quase foi uma estrela. Beleza, como assim, né? Existe uma categoria de estrelas chamada anã marrom. O pessoal em Portugal até chama de anã castanha, né? Whatever. Elas são estrelas que não realizam fusão de hidrogênio e hélio, né? Que é o tipo de fusão mais simples que. Ai, desculpa. É o tipo de fusão mais simples que existe, né? Que é a fusão que o nosso Sol realiza. Então, algumas pessoas consideram elas estrelas fracassadas, elas não são muito brilhantes, elas emitem uma luz que é meio infravermelho, ou melhor, é uma luz que não está no nosso espectro visível, né? Majoritariamente, e normalmente elas são parte de algum sistema binário, né? Normalmente elas estão orbitando junto com alguma, digamos assim, alguma estrela de respeito, né? Elas, assim, as diferenças dela para uma estrela normal, assim, elas são formadas do mesmo jeito e tal, elas só
só são um pouco massivas mesmo, então elas não conseguem, e tem pouca pressão, não conseguem realizar a fusão, né? A massa delas está entre 13 e 75 MJ, né? Que é a massa de Júpiter. Eu não assisti Dragon Ball. Eu sei que a fusão não é tão fácil assim, Rodolfo, porque eu lembro que erraram 2 vezes e aí saiu uma fusão que ficou magrelaço e uma fusão que saiu um cara gordo, ao invés de sair um cara bombadão, que é o que devia ter acontecido. Então eu acho que a fusão, não sei, a gente vai ter que publicar um artigo aí analisando diferentes tipos de fusão. Mas então essas estrelas anãs marrons, né, se as estrelas fossem espartanas, elas iam ser jogadas lá da montanha, né? Só que mais fracassadas que essas estrelas ainda são as chamadas subanãs marrons, que são, assim, são objetos celestes, né? Elas têm esse nome de estrela, mas às vezes elas não são consideradas estrelas. Elas variam entre 3 e 13 massa de Júpiter, né? E dependendo do contexto, elas são chamadas de planetas errantes, quando elas não estão rodando, não estão rodando é ótimo, orbitando uma estrela, né? Estão vagando por aí, são chamadas de planetas errantes. Não é só do Vegeta, é do Brinco. Eu não entendi. Mas enfim, elas são esses objetos celestes, né? São massivos, são muito massivos para serem considerados assim planetas. Só que eles não possuem umas características que são normalmente associadas às estrelas, tipo serem muito brilhantes por realizarem fusão. Então, é uma coisa que vale a pena dizer, porque essa questão, né, um planeta, às vezes a interface entre o que é um planeta e o que é uma estrela, ela é mais incerta, né, ela é mais borrada do que deveria ser. Mas aí, aqui tem até uma... quem são esses caras, né? Eu devia ter passado o slide. Tem até uma imagem aqui, comparando Júpiter com uma anã marrom. Essa imagem ficou menos nítida do que eu planejava. Mas enfim, a apresentação em si é sobre os planetas rochosos, né? Então, fazendo uma diferenciação, sobre planetas gasosos, na verdade. Então, para diferenciar eles dos rochosos, basicamente o que acontece com os rochosos, né, é que quando está na processo de formação, né, quando tem aquele disco protoplanetário, o que acontece é que os materiais mais pesados ficam mais perto da estrela e aí eles dão origem aos planetas rochosos, né, vai aglutinando. E geralmente os gases que são mais leves e ficam mais distantes das estrelas vão se juntando e esses gases que ficam mais distantes formam os planetas gasosos. Então, os planetas rochosos têm superfície sólida e tal, possuem núcleos metálicos. Então, essa é assim a diferença no sentido da formação, mas a apresentação é sobre os gasosos, né? Então, vamos começar pelo primeiro gasoso, que é Júpiter, né? Então, aí vamos falar de Júpiter. Olha, eu prometo que esse vai ser, só tem mais um slide fora esse com animação. Características, né? Essa foto aqui bonitona tirada pela Juno, né? Tem umas características aqui do planeta que depois vai valer a pena comparar para a gente entender um pouquinho do lance da física planetária. Essa imagem aqui tirada pela Pioneer até, né? Então, o diâmetro dele é 11 vezes o diâmetro da Terra, o volume dele é 1320, a área é 120 vezes maior, né? E a massa seria de 320 terras. Logo de cara a gente vê uma coisa engraçada. Bom, engraçada não, mas interessante. Se a massa dele é de 320 terras,
e o volume dele é de 1.320 terras, dá para a gente deduzir o que deveria parecer meio óbvio numa apresentação no que diz respeito aos planetas gasosos, que eles são menos densos do que os planetas rochosos, né? Se fosse a mesma densidade, ou a massa ia ser de 1.320 terras, ou o volume ia ser de só 320. Isso aqui é estimativa, porque ninguém precisa de vírgulas e tudo mais, né? A massa de Júpiter, a densidade de Júpiter é de mais ou menos 1,3 gramas por centímetro cúbico, a da Terra é 5,5, sabe? Tem uma disparidade bem grande. Então, o Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol, né? Ele possui, Júpiter sozinho, possui a massa de mais de 2 vezes todos os outros planetas somados. Ele tem essa carinha, né? Essas faixas, esses redemoinhos, essas tempestades, né? Que são nuvens frias de água e amônia flutuando numa atmosfera que é de hidrogênio e hélio, como a dos planetas gasosos costuma ser, né? Ele também possui anéis, todos os gigantes gasosos possuem anéis, só que os anéis de Júpiter é muito difícil notar. Os de Saturno são bem maiores e são de gelo, os de Júpiter são feitos de poeira, né? Então reflete bem menos. Júpiter está a 5,2 unidades astronômicas da Terra. Então, uma unidade astronômica, para quem não sabe, né, é a distância do Sol até a Terra. Então, você multiplica essa distância por 5 e você chega em Júpiter, se você não for atingido na cabeça pelos asteroides. É interessante notar que, mesmo sendo Júpiter o maior planeta do Sistema Solar, ele é o planeta que tem o dia mais curto. Ele gira bem rápido. 1.320 tera dá para armazenar bastante arquivo, verdade. Dá para armazenar os meus torrents tudo nisso daí. A rotação dele é a mais rápida de todo o Sistema Solar, né? O dia em Júpiter dura 9 horas e 50 minutos. Então isso até ajuda ele a ter esse formato, ele é bem achatado, digamos assim, né? Só que a translação dele, como qualquer planeta, quanto mais externo vai ficando, mais tempo demora para poder rodar ao redor do Sol, né? Então Júpiter demora aproximadamente 12 anos terrestres. O ano joviano, né, dura aproximadamente 12 anos terrestres. Júpiter também abriga, né, em seu interior o maior oceano do Sistema Solar. Só que é um oceano de hidrogênio, né? Coisas misteriosas acontecem com a matéria nessa pressão toda. Ele é notável também por causa dessa grande mancha vermelha, né? Que é essa grande mancha vermelha aqui, em detalhe. Quando eu vi essa imagem na proximidade, eu pensei nessa ilustração aqui do Doré, ou Doré, não sei, nem lembro o primeiro nome dele. Mas é um cara que ilustrou a Divina Comédia, né? Eu achei parecido. Assim, na verdade, olhando não é muito parecido, mas quando eu vi a mancha, eu lembrei da ilustração, né? E com certeza vai ter lá hoje. Essa mancha é uma tempestade, aqui tem um gifzinho, né, mostrando como ela se comporta mais ou menos. Essa tempestade é a maior tempestade do Sistema Solar e ela era maior ainda, ela está ficando menos achatada, né? Ela bem antigamente, era estimado que daria para botar 3 terras uma do lado da outra para poder essa distância aqui horizontal, né, para poder percorrê-la. Então, verdade, eu acho que se eu estivesse lá, Rodolfo, eu ia achar bem a cara do inferno mesmo. Hoje, os cálculos são que caiba mais ou menos 1,5 terra e que se ela continuar
sendo reduzida, diminuindo de tamanho, né, diminuindo de longitude, no ritmo que ela está diminuindo, ela vai ficar uma esfera, mais ou menos que nem essa daqui, né, lá para o ano de 2040, então não está nem tão longe assim. Ela foi observada pela primeira vez na década de 1870 e desde 1650 e poucos existem registros de uma mancha em Júpiter, né? Só que não se sabe se esses registros estão falando dessa tempestade em particular. Se for o caso, ela é uma tempestade no sentido literal que está acontecendo há 360 anos. É bem absurdo assim, pensar que tem uma coisa do tamanho maior que a Terra rodando tanto assim. As primeiras observações detalhadas, né, do planeta Júpiter foram feitas pelo Galileu em 1610. E 9 operações espaciais desde então, né, desde os 410 anos que seguiram essas primeiras observações, desde então 9 operações espaciais visitaram, né, o gigante gasoso. Mas assim, a Galileu observou, digamos que de pertinho, porque já se sabia da existência de Júpiter desde muito tempo. Ele é bem brilhante, acho que é o terceiro astro mais brilhante do nosso céu. Aqui uma imagem... Não, pera, tô na janela errada. Não sei como é que faz para passar, vou só clicando, né? Aqui uma imagem em detalhe da superfície do planeta com todas as tempestades, dá para ver umas faixas aqui, a grande mancha vermelha. A primeira operação com nave espacial, né, que voou além de Marte, né, que foi a Pioneer 10, ela foi a primeira a alcançar Júpiter, né? Ela foi lançada em 1972 e chegou em Júpiter bem rápido até, chegou em 73. Sim, saudades Gax presencial, Karine. Passou em Júpiter, né, uma velocidade de 126 mil km por hora. Isso, assim, não fiquei botando a velocidade de todas as operações espaciais, mas eu acho muito doido quão rápido é 126 mil km por hora. Você imagina um jato voando aqui. Gabriel vai falar que eu estou errado, mas, sei lá, um jato voando a 1000 km por hora, Mach 1, Mach 2, para não ter que falar a velocidade. Né? Essa Pioneer tinha também uma placa que nem parecida com a das Voyager, né, que tinha informações da Terra e tal, porque ela ia sair explorando fora do sistema solar. Essa Pioneer tirou foto de várias luas de Júpiter, né? Tirou foto de Calisto, Ganímede e Europa. Eu não sei se é Ganímede ou Ganímedes, porque... enfim. Eu tô errado, Gabriel. Não vou nem discutir que eu tô errado. Eu sempre tô errado. Não tirou foto de Io, que é aquela lua ridícula. Ok, ela é interessante, mas ela é muito feia, parece ovo podre. Seguiu a Pioneer 11, que alcançou a órbita de Júpiter em dezembro do ano seguinte, né? Então atingiu em 74. As principais contribuições da Pioneer 11 foram as várias fotos que ela tirou das luas de Júpiter, né? Pioneer 11 também tinha plaquinha e tudo mais. Só que aí o sucesso mesmo, assim, o primeiro grande sucesso no que diz respeito à exploração de Júpiter foi a Voyager 1, que descobriu os anéis, né? As Pioneer não tinham essa informação, não viram os anéis. Descobriram novas luas, Thebe e Metis, e tirou foto de
de várias luas. Tirou foto de Io, tirou foto de Europa, Ganymede de Calisto também, tirou foto de Almatéia. E pela primeira vez o terreno das luas de Júpiter foi assim, detalhado, né? Foi detalhado. Antes só dava para ver que era uma lua, enfim. Foi essa operação que descobriu os vulcões de Io. Eu sou um idiota, então eu não botei foto de Io aqui e das luas de Júpiter, mas como a transmissão é fácil achar, essa é a cara que a lua tem, né? É bem feio, só que assim, é interessante, né? Aqui é uma foto da sombra, né? Então, assim, foi registrada atividade vulcânica em Io, o que foi bem interessante. Passou, descobriu um monte de outra coisa em Saturno, enfim. A Voyager 2 também rendeu foto de Júpiter. Ela não fez muito além da Voyager 1, né? Até porque elas passaram uma e logo depois passou a outra. Foram lançadas só com alguns dias de diferença, né? Foram 4 meses de diferença quando uma e a outra passaram em Júpiter. Tirou mais imagens de Io, que mostrou que as erupções vulcânicas elas mudavam, e detalhou a superfície de gelo, né, da Lua Europa, que aí deixou todo mundo doido, né, porque a Lua Europa ela tem um oceano embaixo da camada de gelo dela, que até hoje a gente tem alguma esperança de que possa ter alguma coisa lá. Até porque, se eu não me engano... Bom, enfim. O quente mesmo da exploração de Júpiter foi... pelo menos no milênio passado, foi a Galileu, que foi lançada em 1989, que foi a primeira nave a orbitar o planeta, né? Ela ficou 8 anos orbitando e descobriu que aí a Galileu confirmou, na verdade, que embaixo dessa camada de gelo da Europa tinha um oceano, né? Descobriu que Ganymede e Calisto talvez poderiam ter uma camada de água líquida no seu interior, e a Ganymede foi a primeira lua registrada a ter campo magnético próprio, né? E também foi descoberto uma lua, que os asteroides, na verdade, também têm lua. Tem a imagem aqui, que é o asteroide Ida 243, e ele tem uma luazinha chamada Dactyl. Essa imagem é até famosinha. E descobriu que o sistema de anéis de Júpiter embora modesto, né, descobriu algumas coisas sobre ele, que ele é formado quando algum asteroide, ou meteoroide, na verdade tem... meteorito, eu não lembro. Meteorito acho que não é não, mas eu não lembro a nomenclatura certa. Acho que alguém pode puxar minha orelha por conta disso, mas quando algum asteroide que seja colide com alguma das luas de Júpiter, é ejetada uma poeira, e essa poeira forma os anéis. Nem sempre ela é puxada pelo campo gravitacional para o planeta, né? Aí tem um detalhe aqui que eu meio que falei fora de hora, que sobre aquele lance de Júpiter ser o terceiro astro mais brilhante que a gente tem aqui no nosso céu. Eu achei esse paper aqui de 1905 que fala que quando escureceram uma câmera lá para fotografar estrelas, a luz de Júpiter estava fazendo uma sombra no chão. Só que isso não tem foto, não tem nada, então um astrônomo amador ele pegou por conta própria e fez todo um aparato lá para conseguir
para conseguir mostrar. Isso aqui é uma sombra que a luz de Júpiter projetou, né? Aí, isso é bem interessante. Mas aí foi lançado a Ulisses em 1990, que só passou por Júpiter, né? Usou a gravidade do planeta para fazer aquele estilingue. A Cassini fez a mesma coisa, só que a Cassini fez isso tirando umas fotos, né, de Júpiter. E a New Horizons mostrou detalhes nas tempestades do planeta, né? E tirou mais fotos de Io e Europa. Ficou 4 meses tirando foto, né? E muito disso foi para testar os aparelhos, né? Porque eles desligam, ligam as coisas. Às vezes, a maioria das operações teve pelo menos algum aparelho que não funcionou e tal. Mas aí, em 2011, lançaram a Juno, que é basicamente o... Eu espero que não dê pra ouvir os cachorros latindo, mas eu tenho a impressão de que talvez dê. Lançaram a Juno, que é uma nave, né, uma sonda do tamanho de uma quadra de basquete, foi lançada em 2011 e entrou na órbita de Júpiter em 2016, está lá desde então. Tá lá para descobrir, observar coisas que não pôde ser descoberto pela Galileu, né? Uma dúvida que a Galileu deixou foi porque eles mediram e a atmosfera de Júpiter se mostrou mais seca do que era esperado. Só que aí a Juno chegou, por exemplo, para mostrar, né, para demonstrar que ai. Não, os cachorros são aqui. E já fizeram silêncio, graças a Deus. Graças a Carl Sagan. Enfim, mostraram que a água é mais abundante em Júpiter no Equador do que nos polos. Então, a Galileu achou que mediu digamos, a secura da atmosfera num lugar que foi, assim, não bateu com o que era esperado por conta da localização que a Galileu mediu, né? E aí Juno revelou essa imagem aqui do polo, né? Do polo sul tem um conjunto de ciclones, para a galera que conhecia aí só o hexágono de Saturno. Não, aqui a gente tem o conjuntinho de Júpiter também, que é bonito pra caramba. Ela tirou essa foto aqui, a Juno, passando pelo polo para evitar passar na sombra do planeta e não ser congelado, né? Exatamente, é parecido, é a mesma energia do lance de alguém batendo na porta, só que seguro para trabalho. Bom, descobriram algumas coisas que talvez não sejam tão interessantes assim. A Galileu só tinha conseguido medir alguns determinados tipos de relâmpago por conta da limitação que ela conseguia captar as ondas. Bom, parece uma pizza, justo. Só que aí a Juno tinha os sensores mais apurados, então mais tipos de relâmpagos foram detectados, né? Relâmpagos com frequência mais alta. Não vou saber entrar em detalhe de o que isso quer dizer. É só a confirmação de uma coisa que a Galileu meio que tinha medido errado e que deixou todo mundo perdido, porque esperava-se que fosse como a Juno conseguiu medir. A Juno que descobriu que essa mancha vermelha de Júpiter tá diminuindo de tamanho. E também conseguiu medir a profundidade dela, né? A profundidade dela foi estimada em cerca de 320 quilômetros, que é, assim, 50 vezes mais fundo do que os oceanos da Terra. Então imagina aí uma tempestade que é muito grande e muito funda. Eu realmente não queria estar lá, o Rodolfo tem toda a razão.
Foram observadas descargas elétricas que formam auroras nos polos de Júpiter, né? Auroras bem mais fortes, centenas de vezes mais fortes, né? do que as da Terra. Vou arrumar umas imagens aqui das auroras de Júpiter aqui, ó. Bem maneiro, principalmente considerando que o planeta é meio amarelo, meio, sei lá, avermelhado, e a aurora é dessa cor. E mediram mais coisas sobre o campo magnético, que ele se mostrou mais intenso mais forte do que o que tinha sido estimado anteriormente, né? E aí vamos para Saturno. Sobre esse planeta, né, o planeta dos anéis, vale pensar, pegar essas informações e comparar com as de Júpiter. Júpiter tem 1.320 vezes o volume da Terra. O volume de Saturno é de 760 terras, né? Então, ele não é tão menor que Júpiter. Só que você pensa assim na questão da massa, né? A massa é de 95 terras. Então, você pensa que ele não é tão menor que Júpiter, mas ele é bem mais leve, né? Então, torna-se o planeta menos denso do Sistema Solar, né? É conhecido pelos anéis, mas é um pouco ridículo pensar nisso, mas se você conseguisse colocar Saturno numa paródia de Planeta dos Macacos e Senhor dos Anéis. Sim, exatamente. Ele é um planeta muito pouco denso. Se existisse uma espécie de banheira gigante, daria para você colocar Saturno nela e ela ia flutuar. É o único planeta que flutuaria, né? A densidade dele é de mais ou menos 0,6 gramas por centímetro cúbico, é mais ou menos a metade da densidade de Júpiter. Diâmetro de 9 terras, então é um pouquinho menor que Júpiter. Isso não conta os anéis. Se você contasse os anéis, vai ser bem maior. E a área superficial é de 80 terras. Ele é o sexto planeta a partir do Sol. Como eu disse, né, o segundo maior. Também é constituído principalmente de hidrogênio e hélio. E tem o maior número de luas do Sistema Solar. Eu não sei se eu cheguei a comentar em questão de número, mas Júpiter tem 60 e poucas, 62 eu acho. Saturno tem 82 luas, né? É o planeta mais distante da Terra que dá para ser enxergado olho nu, né? Ele foi, como Júpiter, né, dava para ser visto desde muito tempo atrás por povos antigos. Essa aqui é a luazinha Titã, luazinha marota essa daqui, tá? Foi nomeado pelo Júpiter é Zeus, né? Saturno é Cronos. Ele está 9,5 unidades astronômicas da Terra, então mais ou menos, se você for da Terra não, ele está 9,5 unidades astronômicas do Sol, então se você for da Terra até Júpiter, você vai andar o dobro da distância para chegar em Saturno. Ele tem, então, aí a luz demora cerca de 80 minutos, né? Ou quase 80 minutos para chegar lá. É mais ou menos intuitivo, né? Ele está quase 10 unidades astronômicas. A luz demora quase uns 8 minutos para chegar aqui na Terra e tal. O dia de Saturno é um pouquinho maior do que o de Júpiter. Júpiter é 9 horas e 50, o dia de Saturno tem 1 hora a mais, né? 10 horas e 50 e você passa o dia lá em Saturno. Saturno é tombadinho, né? Ele tem uma inclinação, uma rotação do eixo bem parecida com a da Terra. Por algum motivo eu botei nas anotações que é diferente, enfim, é parecido.
A rotação da Terra eu acho que é de 23 ou 24 graus. A rotação de Saturno é de 26 graus. Então, assim, lá também tem estações do ano. Como eu disse, Saturno é muito pouco denso, né? Saturno não tem aquelas faixas de Júpiter, é uma superfície. Bom, não é uma superfície porque não tem uma superfície sólida, né? Nenhum planeta gasoso tem uma superfície sólida. Não teria como uma nave pousar lá. Obrigado, Yumi, por explicar aí a galera que não leu Percy Jackson aí tem agora o contexto. Então, é uma superfície mais homogênea do que a de Júpiter. Lá tem ventos fortíssimos, não quer dizer que por ser homogêneo está tudo bem. Vai lá, pisa lá para você ver. Os registros mais antigos sobre o planeta, a respeito do planeta, são de 700 a.C. Mas assim, foram feitos pelos assírios, né, registro escrito. Ele pôde ser observado desde que você conseguiu olhar para o céu. Na verdade, capaz a gente não conseguiu enxergar ele hoje por causa da poluição atmosférica, né? Mas enfim. Esses assírios descreveram um planeta como uma faísca na noite e deram nome para ele de Estrela de Nínibe, e eu não sei o que é Nínibe, eu não achei nada muito... assim, parece que era um rei ou alguma coisa assim, mas não achei nada sobre ele na internet. Enfim, lá, isso 700 a.C., né? 300 anos depois, os gregos deram nome para ele em homenagem a Cronos, que é o nome traduzido, digamos assim, pelos romanos, é o que a gente usa até hoje. Galileu, bem como Júpiter, né, lá em 1610, observou o planeta, né, observou os anéis, só que ele não entendeu o que eram anéis, ele chamou de planeta triplo, né? E isso em 1610, só 45 anos depois, um cara chamado Christian Huygens, não sei se é assim que fala, mas enfim, vou chutar que é Huygens, descobriu que na verdade eram anéis, e também descobriu a luazinha Titã aqui, né? Que é uma luazinha, mas ela é maior que Júpiter. Ela é menos massiva que Júpiter, porque é menos densa e tal. Bom, ela não é massiva porque ela é menos densa, né? Ela é menos massiva que Júpiter. Que Júpiter, não. Bom, sim, mas menos massiva que Mercúrio, só que é maior do que Mercúrio. Me embolei. A Pioneer 11, pulando assim algum tempinho, né, de Galileu até a década de 70 do século 20. A Pioneer 11 tirou essa foto aqui. Eu não sei porque que eu estou botando as fotos da Pioneer 11. Acho que eu não sou um discípulo de Sagan, eu não gosto das Voyager. Foi a primeira operação a observar o planeta de perto, né? Sim, tem os desenhos do Galileu. A Pioneer confirmou que o planeta tinha um campo magnético, mais ou menos como era esperado. Tirou 440, se não me engano, fotos do planeta e fotos da Lua Titã também. Eu botei aqui, eu não sei porque que eu fiz isso, que eu botei o slide aqui para poder comparar, e aí eu fiquei gravando os nomes aqui, os slides, para poder comparar as informações, mas enfim. Tirou fotos da Lua Titã, conseguiu coletar informações sobre a temperatura média da Lua, que é de 190 graus negativos. Descobriu um novo anel, porque Saturno tem vários anéis, né? Descobriu o terceiro. Os dois primeiros, quem diferenciou eles foi em 1675. Conseguiu medir, além da temperatura de Titã, a temperatura do planeta, que não é muito diferente, né? Mais ou menos 180 graus negativos. E as fotos que a Pioneer tirou mostraram que a atmosfera do planeta é meio inexpressiva em comparação à de Júpiter, né? A Voyager 1 conseguiu
Ai meu Deus, desculpa, me perdi. Por causa desse Júpiter aqui. A Voyager 1 mostrou que o sistema de anéis não era exatamente o que era esperado, né? Era meio que milhares de anéisinhos, né? Não era uma placa sólida, digamos assim, né? Conseguiu medir isso em 1980, né? Pouco tempo depois da Pioneer. Conseguiu medir o campo magnético melhor que a Pioneer, né? Descobriu 3 luas novas, Prometheus, Pandora e Atlas. Descobriu que Titã tinha uma atmosfera que tem até umas fotos aqui. Quer ver? Isso aqui não foi a Voyager que enxergou não, mas que conseguiu enxergar a questão da atmosfera que não deixa essa superfície aqui da Titã ser visível para as câmeras, né? Tirou foto dos planetas, das luas do planeta, e também foi a primeira operação a enxergar isso aqui. Essas imagens aqui, né, são da Cassini, mas foi a Voyager que viu pela primeira vez essa questão dos polos hexagonais de Saturno, que deixou todo mundo doido na época. E a gente fica doido até hoje, porque a gente não tem certeza de o que acontece. Só esse polo já é bem maior do que a Terra. A Voyager não conseguiu ver que, na verdade, tem uma espécie de vórtice aqui, né, como se fosse uma tempestade. Tem no Polo Sul também, esse aqui é o Polo Norte. Só que no Polo Sul não tem um hexágono. E aí ela viu isso, a Voyager 1 viu isso, deve ter ficado com medo, meteu o pé, usou o Saturno como estilingue gravitacional para seguir viagem, né? A Voyager 2 conseguiu medir a espessura estimada, né, dos anéis, porque não tinha conseguido fazer essa medição. Foi bem surpreendente, porque foi constatado que os anéis podiam ter, na média, assim, uns 300 metros de, como é que eu posso dizer, de grossura, né? Tirou foto das luzes do planeta também, e aí é bem interessante, porque se você pegar uma foto de Saturno bem de ladinho, assim, bem no Equador, você não vê os anéis. Mas aí, como o quente da exploração de Júpiter, também teve um quente de exploração de Saturno, né, que foi com a Cassini, que tirou essas fotos aqui de Titã. A Cassini foi a primeira operação a orbitar Saturno. Chegou em Saturno em 2004 e ficou 13 anos observando, até fazer um harakiri maneiro lá. Ela orbitou 294 voltas ao redor do planeta, né? Se você for comparar com a Galileu, que orbitou umas 30 e poucas voltas só ao redor de Júpiter, né? Tirou mais de 450 mil fotos a Cassini, foi uma operação bem prolífica, digamos assim. Descobriu 6 novas luas e, no geral, toda a operação da Cassini, desde os projetos de engenharia e tal, renderam mais de 4 mil artigos científicos. A maior revelação, digamos assim, da Cassini, uma das maiores, foi que Titã é muito parecido com a Terra, mais do que a gente esperava. Por incrível que parível, né? Uma lua lá longe, toda gelada, é parecida com a Terra, né? Mas enfim, o que a exploração que a Cassini fez é curiosa, porque a operação, se você for olhar na internet, você pode ver como Cassini, pode ver como Cassini-Huygens, porque junto com a nave que é da NASA, né, a Cassini, teve a agência europeia, a Agência Espacial Europeia, mandou essa sonda Huygens acoplada, e essa sonda tinha o objetivo, né, de explorar a Lua que Huygens descobriu. Ela pousou, eu não lembrava, eu não sabia disso, que já tinham pousado numa Lua que não era da Terra.
pousou numa região chamada Shangri-La. E aí foi muito, muito doido, porque descobriram que uma lua de Saturno tinha nuvem, tinha chuva, tinha lago, tinha rio, tinha um oceano submerso de água salgada. Foi o único lugar descoberto até hoje, fora a Terra, óbvio que a gente não precisou muito descobrir disso, que tem ciclo de chuva, né? Tipo, lá também a chuva acontece, digamos que, não é água, mas digamos que as chuvas, elas caem das nuvens, percorrem os rios, enchem lago, essas coisas, e evapora de novo. Só que é meio que tem uma diferente, né? As chuvas são de metano e etano, né? E a terra sólida deles é gelo. É muito engraçado, na verdade, se você for pensar, porque é como se o que a gente considera, a lava aqui da Terra para eles fosse água líquida, porque ela é bem mais quente do que, enfim, precisa estar muito quente para ter água líquida lá, considerando que a temperatura normal do planeta é menos 100 e porrada. E o que a Terra pra gente, a nossa rocha, para eles é o gelo, né? Descobriram que em Cédalo tinha água líquida, descobriram, né? Enfim, a Cassini observou, com possivelmente atividade hidrotermal no fundo do mar, né? E foi observado o desenvolvimento de uma tempestade que cobriu Saturno inteiro por meses. Né? Cassini teve essa sorte. Né? Foram observadas umas estruturas verticais dos anéis, que ficam na pontinha. Eu não peguei imagens porque eu sou estúpido novamente. Né? Essas estruturas aqui. Ok, grande imagem. Mas enfim, são como se fossem picos nos anéis, que poderiam ter na ponta da ponta ter até 3 km de altura, que são amontoados de partículas, né? E enxergou melhor os polos hexagonais, o polo hexagonal, né, o polo norte, e aí, como eu disse, conseguiu enxergar o vórtex do planeta, né? Aquele bonitão que mostrei lá antes. E aí, por fim, em 2016, a Cassini mandou umas manobras radicais, arriscadas lá, passou muito perto do planeta, tirou umas fotos legais e conseguiu determinar mais ou menos a massa dos anéis e mergulhou em Saturno, mandando informações enquanto ela queimava, era desintegrada. Ela mandou, foi se comunicando até os aparelhos serem destruídos, né? Então ela cometeu aí um suicídio astronômico. Aqui o detalhe detalhe mais ou menos, né? Mas o que é esperado que seja a superfície da Lua Titã. Aí a gente chega em Urano, que é o 7º planeta aí, mais distante do Sol. Tem anéis também, como todos os gigantes gasosos, tem 13 anéis, tem 27 luas. O Urano é conhecido assim por... não é tão interessante, digamos assim, né? Ele tem uma rotação quase que 90 graus, a rotação dele é de 97 graus em relação à translação, então ele meio que como se ele rodasse de lado, né? E também tem o lance de que ele teria, tipo, por causa que o Polo Norte vai ficar meio ano praticamente virado para o Sol, e aí meio ano no escuro, e também por conta do ano dele demorar 84 anos terrestres, né? Ele tem umas estações bem, como eu posso dizer, extremas, né? Você vai ficar no escuro 21 anos,
e vai ficar no claro 84, vai ficar no claro mais 21 anos. Pra galera que achava aí que o pessoal da Rússia lá ficar 6 meses no claro era muita coisa, né? Ele dista cerca de 20 unidades astronômicas do Sol. Então, se você sai da Terra e vai até Saturno, você tem que novamente fazer uma viagem mais ou menos de mesmo tamanho, da Terra até Saturno para Urano. O dia de Urano dura umas 17 horas. E a luz demora cerca de 2 horas e 40 para chegar lá no planeta, né? É um pouco maior do que o vizinho dele, né, Netuno, embora seja um pouquinho mais leve. E junto com Vênus, Urano e Vênus são os únicos planetas do sistema solar que giram no sentido contrário à maioria, né? Ele gira, digamos que, se você olhar do Polo Norte, ele vai girar no sentido anti-horário, né? É isso? Bom, enfim. O Urano tem essa cor azul clarinha por causa da questão da atmosfera, né? A luz ela passa pela atmosfera refletida de volta pelas nuvens que estão logo abaixo. E aí o metano da atmosfera, ele é bem rico em metano, absorve a parte vermelha dessa luz e aí fica essa bolinha azulzinha clara, né? Mais de 80% da massa do planeta é feita de uma espécie meio complicada de fluido de água, metano e amônia, que ficam em cima de um núcleo rochoso que chega até 5.000 graus Celsius. O Urano é uma espécie de meme entre quem fala inglês, né? Porque escreve Uranus e aí eles pronunciam Uranus, que é perto o bastante de Uranus para as pessoas ficarem rindo. E essa questão do equador de Urano ser mais quente eu não vou conseguir detalhar, não. Rodolfo, desculpa. Mas então, porque o que aconteceu na descoberta de Urano, ele foi o primeiro planeta descoberto, digamos assim, né? Porque ele não é visível, ele não é igual Júpiter, que é muito luminoso, né? Então o que aconteceu foi que o William Herschel, inclusive quem ouve música de concerto aí, o William Herschel, ele era... Ops! Tirei o Chrome. Ele tem música dele no Spotify. Ops. Então, uma curiosidade. Esse William Herschel, que era músico, também era astrônomo, né? Ele descobriu com um telescópio, né? Ele descobriu Urano em 1781. Ele descobriu e informou ao astrônomo real britânico, que na época era o Neville Maskelyne, do novo planeta, e esse Maskelyne falou para ele botar o nome que ele quisesse, ele que descobriu. E aí ele resolveu chamar o planeta de Georgium Sidus, que seria estrela georgiana, né? Estrela de Georgium, que por causa que na época era o rei Jorge III, o rei da Inglaterra, né? Aí desde então ninguém gostou desse nome, fora o rei provavelmente, o nome não pegou. Algumas pessoas chamavam o planeta de Georgium, algumas pessoas chamavam de Herschel, algumas pessoas chamavam de Netuno, e se tivesse pegado Netuno não ia adiantar nada, porque o planeta que a gente chama de Netuno hoje seria chamado de Uranus. Em 1823, a Enciclopédia Britânica listava 3 nomes, listava planetas como sendo Herschel, como Georgium Sidus e como Uranus. E aí o que aconteceu foi que o alemão Johann Elert Bode, ele ajudou, digamos assim, a descobrir o planeta, né?
Observações dele confirmaram que não era um cometa ou uma estrela, sei lá. Foi ele que sugeriu que se chamasse Uranus, e aí Uranus pegou. E aí as pessoas em inglês hoje acham muito engraçado com lances tipo Uranus has a ring around it, ou Uranus is surrounded by methane. Algumas pessoas, se não me engano até o Neil deGrasse Tyson, ele pronuncia Uranus, só que isso parece que a pessoa está falando urine em nós. Então não tem, a não ser que eles fossem uma pronúncia meio latina, Uranus, vai ficar esquisito para eles. A gente não tem esse problema. Eu botei até um vídeo das pessoas falando Uranus depois. Ele tem o diâmetro de 4 terras, né? Então ele não é tão maior assim, ou não é comparável pelo menos aos gigantes, aos que eles chamam de gas giants, né? Ele tem o volume de 63 terras, área superficial de 16 e a massa de 15 terras. E aí aqui eu não sei se dá problema de direito autoral mostrar vídeo em live. Eu não vou arriscar não, só alguns segundos, vai. Também nem sei se captura. Uranus. 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 Urano. Uranus. On. Uranus. 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 O Gax vai tomar flag. Não, mentira. Se tá no YouTube pode. Então... Ops, eu passei pro planeta que não devia. Deixar aqui de novo grande. Só uma nave visitou, uma operação espacial visitou Urano, que foi a Voyager 2. Foi ela que descobriu coisas sobre os anéis e as luas de Urano. Descobriu 10 luas, né? Foi só 6 horas de observação que a Voyager conseguiu fazer em Urano, então assim, a gente não conseguiu uma quantidade absurda. Bom, para 6 horas é bastante coisa, mas... Ah, tá. É porque em inglês seu ânus seria pronunciado your anus. E your anus fica bem parecido com Uranus, o nome do planeta. Então, o pessoal acha muito engraçado aprender os planetas. Imagina a criançada do fundamental. Só eu explicar a piada aparece Emanuel. Então, só a Voyager 2 observou Urano. A New Horizons passou pelo planeta desligada, estava mimindo, então isso é isso. Netuno, cadê? Netuno. Inclusive, se alguém aqui curte Sailor Moon, aprecie as silhuetas, porque enfim, Netuno um pouco mais escuro, né? É gelado, com ventos fortíssimos. É um planeta meio implacável, digamos assim, né? Ele tem 14 luas, tem as luas, os nomes das luas eu não saberia dizer, mas elas são em homenagem aos deuses do mar gregos, né? / romanos e ninfas. Ele tem anéis como todo outro gigante gasoso. Também só a Voyager 2 o visitou. É muito improvável que exista vida em Netuno. E tem uma curiosidade, já que a gente não vai falar de Plutão aqui, né? Tem uma curiosidade porque a órbita de Plutão ela é bem excêntrica. E por conta disso, às vezes, Plutão está mais perto do Sol que Netuno.
é o único planeta, porque assim, o Urano foi descoberto com telescópio e tal, mas ele é visível, muito facilmente confundido com uma estrela, mas não é que não tem como vê-lo, né? Esse Netuno não é visível mesmo. Ele foi, não sei se eu comentei, ele foi visitado também só pela Voyager 2. Ele possui um dia de 16 horas e em 2011 ele completou a primeira órbita, primeiro ano de Netuno, desde o seu descobrimento, né, que foi em 1846. O Galileu, não, esquece, isso aqui é outra coisa. O descobrimento dele foi feito quando um matemático chamado Urbain Joseph Le Verrier, ele propôs que teria que ter um planeta em uma dada posição, com uma dada massa, porque ele observou as excentricidades na órbita de Urano. Então ele calculou onde estaria o planeta para estar mudando a órbita de Urano e qual seria a massa dele, e enviou para o Johann Gottfried Gale, que era um cara do Observatório de Berlim, e na primeira noite de busca, esse Gale, ou Gale, não sei, ele encontrou o planeta, conseguiu observar o planeta. 17 dias depois, a maior lua de Netuno, que é Tríton, foi observada. Também foi observado só pela Voyager 2, né? Porque New Horizons estava querendo ver só Plutão. Na verdade, Netuno estava bem longe por onde a New Horizons passou. A Voyager 2 deu para a gente uma gama de informações, né, sobre Netuno e suas luas, e foi a Voyager 2 que confirmou os anéis. Ele é bem parecido com Urano nesse sentido de tamanho e massa. A área superficial é 15 vezes a da Terra, de Urano é 16. A massa é um pouquinho maior, o volume é um pouquinho menor, né? Então ele é um planeta um pouco mais denso que Urano. E na década de 2000 foram descobertas, assim, não de uma vez só, mas foram descobertas 5 luas no planeta, e foi observado daqui da Terra mesmo, ou do Hubble, se eu não me engano foi o Hubble, que observou uma mancha escura nova no planeta. Então foi considerada aí a primeiro vórtex atmosférico a ser observado no século XXI, né? E Plutão fica para uma próxima apresentação. Muito obrigado aí pro pessoal que assistiu. Falou!